Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Muito boa tarde, sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11-14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt e ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Arestas de Vento. Raul Tavares, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Arestas de Vento, janela de comunicação da Popular FM. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Céu Campos, muito obrigado pelo honroso convite, é sempre um prazer estar contigo e sobretudo neste programa que tem esta longevidade toda e é tão querido do vosso público e do público da região de Setúbal. Falar em dezembro é falar do Natal e apesar do lugar comum, é impossível não associar esta quadra à família, ao nascimento e à vida. Contudo, é bom entender o significado da consoada quando não há dinheiro nem para couves, nem para bacalhau. E mais aceitar na mesma mesa como semelhantes, doentes com sida, gente sem abrigo e muitos outros que a sociedade dos preconceitos condenou. Raul Tavares, escrever e debitar textos desta natureza fica bem. Praticá-los é bem diferente. É bem mais difícil, de facto. E nós, este ano, pela nossa atividade, somos observadores muito contundentes desta realidade e custa ouvir dizer que a nossa situação melhorou significativamente quando todos os dias na nossa rotina profissional, na nossa observação como seres humanos, verificamos de facto tudo aquilo que agora acabaste de dizer e eu julgo que para muitos milhares de portugueses este Natal, com essa ambivalência de valores e etc., o simbolismo, há uma realidade concreta que afetou de facto uma parte significativa das famílias portuguesas. É bem verdade. E a solidariedade é uma forma de vida. A solidariedade devia ser inata a cada um de nós, porque nós vivemos, digamos, em permanente partilha, e isso, infelizmente, ocorre nestas ocasiões, mas não para todos. Julgo que ainda somos um país solidário, de facto. O poeta José Carlos Ari dos Santos, de quando em vez, e por esta altura festiva, botava esta no ar. Natal é quando um homem quiser. É tanto assim? Grande Ari dos Santos, de facto. A verdade é que, do ponto de vista da sociedade ocidental, julgo que criámos aqui um hiato que tem muito a ver com este retrocesso civilizacional, como eu lhe chamo. Basta dizer, e julgo que sabes, e os nossos leitores, os nossos ouvintes estarão muito atentos a uma obra do Thomas Piketty, que refere o Capital no século XXI. Exato. Não é o marxismo, mas é uma reminiscência disso, que comprova à sociedade que 10% dos homens deste planeta detêm 60-70% da riqueza mundial. E isso é absolutamente preocupante. É um estudo absolutamente estrondoso e revelador da sociedade que estamos a criar. E o Natal para ti é o quê? Nascimento? O Natal para mim é renascimento.
é mais renascimento que nascimento. Todos os dias morremos, todos os dias renascemos. Na verdade, nós procuramos a luz todos os dias, temos que a manter acesa, é a nossa chama, a nossa energia que nos faz andar para a frente, e eu sou um otimista incorrigível, como julgo que saberás, porque já somos amigos há imenso tempo, e portanto o otimismo também é aqui digamos, uma expressão de maturidade para a vida, de conquista da vida, mas ela só fará sentido se os valores mais intrínsecos da nossa natureza forem de facto sentidos, vividos e praticados. Consegues viajar no tempo e levar à antena o Natal da tua infância? Claro, o Natal da minha infância era um Natal relativamente paupérrimo, portanto eu sou originário de uma família sem posses. A minha mãe tinha um pequeno negócio comercial, mas não faltava nunca o meu carrinho de metal, e portanto era sempre também uma altura em que a família reunia, e nós somos de uma família enorme, e portanto eu tenho 9 irmãos, e portanto, como deves imaginar, era sempre uma altura de reunião familiar em que irmãos, sobrinhos, pai e mãe, eu sou filho de pais separados, mas aquela noite era tão especial para mim porque podia ter os dois à mesma mesa. Eu tento cultivar isso na minha família orgânica atual. Evidentemente que o Natal hoje é um pouco mais comercial do que era em tempos idos, não é? E hoje os nossos filhos, como tu deves supor, já se aprestam a pedir a prendinha escrita num e-mail enviado ao pai que é o Pai Natal. Exato. E portanto essa reconfiguração, digamos, da natureza natalícia e desta festa tão bonita e tão simbólica para os seres humanos é um pouco diferente. Mas ainda assim, sobretudo com amor, há muito amor, muita afetividade nesta quadra, e não nos esquecemos, eu pelo menos no que me diz respeito, fazendo a ligação com aquilo que era o meu Natal passado, nunca me esqueço da minha família mais chegada, os que estão melhor, os que estão pior. Exato. E toda essa partilha, digamos, de preocupação é fundamental e é muito revivenciada nesta quadra. Por aquilo que disseste, a tua noite da consoada nunca foi a noite da hipocrisia. De todo. É, como te digo, portanto, é sobretudo uma zona de conforto familiar, de muito amor. Estamos a falar de fraternidade. Fraternidade. E muito bem. Como sabes, e ainda neste registro, há padres que estão proibindo, em festas de inspiração cristã, o uso do Pai Natal. Estás com eles ao nível da exclusão, ou isso não passa de um exagero de quem, possivelmente já esqueceu até, que foi criança, sabe-se lá? Eu penso que sim, porque, digamos, tudo isto tem muito a ver com a natureza da nossa evolução. Estamos a falar de padres. Exatamente. Sim, mas os padres também podiam fazer outras nuances, outras coisas. Sim. Aliás, pedíamos muito... eu sou católico apostólico romano, como julgo que sabes, não muito praticante, e, portanto, faço aqui uma meia-culpa. Está bem, mas vives de fé, vives de esperança? Sim, vivo de fé, tenho essa fé presente na minha cabeça. Tens faço um as minhas próprias... cristão. Sim, posso dizê-lo. Então vamos aos padres. Os padres podiam seguir, na verdade, muitos deles. Eu conheço padres com grande dimensão humana, com um grande caráter, que fazem um trabalho extraordinário ao nível das nossas paróquias, que são aquelas que eu conheço melhor. Mas eu acho que devíamos seguir todos estes passos evolucionistas que o nosso atual Papa Francisco tem debitado, e eu digo debitado com este enfoque, porque tem escrito, e o documento escrito é um documento que vai ficar vivo para a vida. As palavras falam, as palavras sentem-se, e o Papa Francisco tem dado, mesmo para o interior da Curia e de toda a nossa dimensão eclesiástica, tem dado passos significativos que, a meu ver, vão ter efeitos muito consentâneos com a nova Igreja, que eu acho que deve ser a nova Igreja do futuro, em que aceita
aceitará melhor, do meu ponto de vista, algumas das coisas que têm sido absolutamente imaculadas para a teologia cristã que nós temos vivido nos últimos séculos. Estás a excluir preconceitos. De todo, todos os preconceitos devem ser excluídos da matriz teológica da nossa doutrina cristã. E estás a pensar em que preconceitos? O preconceito à aceitação, por exemplo, digamos, eu sou muito favorável ao uso do preservativo, enfim, é um lugar comum, e conheço padres que já o defendem. Aliás, nós tivemos o nosso grande bispo, Dom Manuel, o Bispo Vermelho, como lhe chamávamos aqui à época, e que trabalho estrondoso, profundo, ele fez aqui na nossa região de Setúbal em tempos particularmente difíceis, e depois da sua renúncia, em Terras do Norte, já fez saber várias vezes que a Igreja precisa de acompanhar os passos do mundo. Alguns dos passos, porque outros passos do mundo têm que ser combatidos. É curioso que, não sei se quer já pegar na situação da crise financeira, económica, daquilo que estamos a viver, mas eu ontem recebi um telefonema muito, muito interessante do Hotel Sarava de Carvalho. Sim, sim. Eu mandei-lhe a tradicional mensagem de Natal e ele fez o favor de me telefonar e tivemos uma conversa curiosa porque o hotel, no eclodir da crise da dívida soberana e, portanto, com a chegada deste ultraliberalismo ao poder no país, ele escreveu um texto, no Público, julgo eu, a dizer que a situação só se resolveria com o regresso dos tanques às ruas. E eu escrevi um editorial exatamente a dizer que a situação partilhava das preocupações do grande capitão de Abril, mas que não devíamos chegar a tanto. E eu ontem, curiosamente, estou aqui a fazer esta confidência, espero que ele não me leve a mal, eu disse: Hotel, se calhar o senhor teria razão. Se calhar teria razão. Cigarroda. E o que é que essa revelação do hotel tem a ver com a Igreja? A Igreja também se cumpre na rua? Não, eu estava a dizer isto porque estava a fazer o paralelo de que a Igreja deve aceitar alguns passos. Deve viver-se na rua? Claro, claramente. A Igreja tem que sair dos seus templos, das suas zonas sagradas e praticar a cristandade cá fora. Mas, Ricardo, eu tenho exemplos absolutamente fantásticos do trabalho que a Igreja faz nesta região e neste país, não tenho dúvidas nenhumas absolutamente disso. E as instituições ligadas, digamos, ao Prelado Sadim, nomeadamente a Cáritas, que faz um trabalho absolutamente extraordinário. Eu conheço casos que a maior parte das pessoas não conhecem. Eu estou a falar de casos que vão muito para além do assistencialismo. Estou a falar de casos em que resolvem problemas financeiros das pessoas. E, portanto, esta é uma faceta da Igreja, bem entendida, portanto, neste caso, relativamente à Cáritas, que o público em geral não conhece. A Cáritas não é um banco, a Igreja não é um banco, a nossa Igreja, exatamente, a Igreja portuguesa, a Igreja das paróquias, da proximidade com as pessoas, evidentemente que o Vaticano é uma outra realidade, mas eu sei de casos, e tenho levado casos à Cáritas. Eu conto sempre esta história, que é uma história recente, de uma senhora com 2 filhos, que tinha acabado de ser despedida aqui de uma unidade fabril de Palmela. O esposo já tinha caído nesse abismo do desemprego, tinha zarpado, eu diria quase que desaparecido para o estrangeiro, deixou a esposa com os 2 filhos, e nós no jornal tivemos conhecimento de que há cerca de semana e meia, as 2 crianças apenas bebiam leite e pouco mais do que isso. E na verdade, eu fiz um telefonema para o Presidente da Cáritas, o professor Eugênio Fonseca, e no mesmo dia, um padre da paróquia, de uma das paróquias, neste caso de São Sebastião, estava na casa desta família a ajudá-la. E, portanto, há aqui uma resposta imediata que o Estado não dá e que a Igreja, no seu saber de amor e mesmo de compaixão e luta pela dignidade humana, que ao fim e ao cabo é disso que estamos a falar, age, faz e transforma. Estás a dizer que sem humanismo não vamos lá. Não tenho a mínima dúvida sobre isso. Portanto, nós vivemos uma sociedade de crise
de valores muito acentuada, e se estas instituições não estivessem a operar no terreno, meu Deus, o que viria aí? Pequena grande inflexão nesta nossa conversa pública de hoje, aqui aos microfones da Popular FM. Dizer que a comunicação é o ar que respiramos é uma precisão tão evidente, querido amigo, que até é feliz. Sim, aliás, tu és um homem das expressões felizes, tens esse dom contigo, e isso sai de uma forma tão espontânea que é absolutamente admirável. Muito obrigado. A comunicação hoje em dia é digamos, é um pau de dois bicos. Nós hoje vivemos uma comunicação que é transversal a todos nós, às famílias, às empresas, ao Estado, à relação intercomunicacional entre todos nós, mas a comunicação lato sensu, aquela que devia ser profissional e fazer valer uma regra basilar da nossa atividade em nome dos nossos códigos deontológicos e etc., que somos os gatekeepers, somos os guardas do portão, aqueles que reciclamos a informação que deve ser dada e chegada ao nosso destinatário, que afinal de contas são os nossos leitores, os nossos ouvintes. Há uma parte muito substantiva da comunicação que, infelizmente, isto está mais que estudado, é quase científico, para não dizer que é mesmo científico, está entregue, digamos, a grupos eu diria grupos económicos, para não lhe dizer outra coisa, e que transforma a atividade jornalística num peso pesado a favor desta economia liberal que tanto nos tem atormentado, e não me refiro exclusivamente ao caso português. E tinha muito para dizer sobre esta matéria. Imagina, e há razão da tua resposta, e por complemento, naturalmente, que virá o dia em que os média passam a ser verdadeiramente imparciais. A sociedade capitalista de interesses contíduos morre? Eu diria que isso é uma absoluta utopia nos tempos que correm. Nós estamos a caminho de uma vertiginosa alavancagem do poder económico. O poder económico, o poder financeiro... Estás a pensar em negócio? Estou a pensar em negócio e estou a pensar exatamente nestes 10% dos poderosos do mundo que detêm a riqueza mundial, digamos assim, e que cavalgaram a liberdade dos órgãos de comunicação social e os capturaram de uma forma absolutamente vil, e que também nós nos vendemos um bocadinho. Acabamos por nos vender. Uns por sobrevivência, outros por absoluta necessidade e outros por interesses inconfessáveis. E uma parte dos jornalistas sérios, que os há, como é evidente, em todo o mundo, e nomeadamente em Portugal, foram-se deixando cair nesta armadilha ardilosa que não serve ninguém. E não serve sobretudo aquilo que disseste, portanto, a verdadeira democracia, e nós bem sabemos que a comunicação social é um pilar absolutamente essencial para uma sociedade democrática, livre, fraterna, igualitária, que é outra nuance de que o país e a sociedade ocidental têm estado a vivenciar por queda brusca. Hoje não somos um país a caminho de uma igualdade plena, antes pelo contrário, temos tido, digamos, exemplos de sobejos de que cada vez mais somos um país desigual. Raul Tavares, para quem é do ofício, esta tua resposta vale muito? Não sei se vale, é apenas a minha opinião, se quiseres, é um sentimento, é um desabafo. Estamos a falar de comunicação, logo e por consequência de pessoas. Claro. O jornalismo é feito por pessoas, o jornalismo é uma atividade que me contagiou há quase 30 anos. Eu tento continuar a levar a sério a minha atividade profissional. Penso que nós fazemos um trabalho absolutamente extraordinário, sobretudo a nossa imprensa regional, no nosso cantinho, com as nossas gentes, com a nossa atividade, com o nosso apoio. Com a nossa liberdade. Com a nossa liberdade, que ainda assim julgo que conquistámos um pouco, porque devo dizer, sabes que eu não tenho papas na língua,
sou um bocadinho como tu, nomeadamente às questões culturais, mas a verdade é que a imprensa regional de um passado recente estava muito ligada às câmaras municipais. Felizmente, as câmaras municipais deixaram de ter o peso financeiro, digamos, que as possibilitava, não queria ser muito assintoso, mas de ter uma parte muito substantiva, digamos, das receitas dos nossos órgãos de comunicação social. Estamos a Hoje falar isso não é de verdade. compradoras de serviços. Compradoras de publicidade, que ao fim e ao cabo é aquilo que faz mexer os nossos negócios, os nossos jornais, as nossas rádios são efetivamente pequenas empresas. E enquanto fontes de notícias, de reprodução de notícias, deixaram de ser? Hoje dá-se o caso caricato, que não sei se é bom ou se é mau, as câmaras municipais têm autênticas redações muito superiores àquilo que são as nossas armas no terreno. Deixaram de vender notícias? Deixaram de ser, digamos, fontes de notícias para as produzirem elas próprias. E os jornais e as rádios, como deixaram O que é que de ter... chamas a isso? Batota? Eu não diria batota, é fruto dos tempos e cabe aos diretores dos jornais, aos diretores das rádios, saberem fazer a tal triagem, portanto, ser os guardas do portão, saber o que é notícia verdadeiramente, É trabalhá-las. fácil manipular. É muito fácil manipular, como foi fácil manipular, digamos, há dezenas de anos atrás, continua a ser ainda hoje fácil de manipular e, sobretudo, porque os jornais e as rádios da atualidade vivem, como qualquer empresa, com o credo na boca, com o terrorismo fiscal, com a dificuldade de meios e com este garrote que, de facto, impede que a nossa atividade vá um pouco mais para além daquilo que devia. Faça essa acentuação. Numa grande entrevista que deste faz um tempo a Orestes de Vento, disseste que fazias permanente leitura de compêndios ligados à teoria da comunicação livre. Continuas a culturar nesse registro ou isso já passou? Não, de facto, aquilo que eu te disse há pouco sobre, digamos, o momento que a comunicação social no nosso país está a viver, advém muito dessa minha forma de pensar a comunicação e continuo a ler esse tipo de estudos que demonstram exatamente aquilo que é uma realidade. Portanto, a comunicação social hoje no nosso país, e julgo que no mundo ocidental, está a viver problemas muito complicados ao nível daquilo que deve ser os nossos códigos deontológicos, a forma como conseguimos, eu diria, para o bem e para o mal, colocar nos píncaros determinadas pessoas e factos e também destruí-los. E a atividade jornalística não foi feita para isso. Foi feita para fazer a leitura dos acontecimentos, interpretá-los, fazer a sua triagem sobre aquilo que é do interesse público. E muitas vezes o interesse público é muito esvaziado na nova concepção do jornalismo que se faz no nosso país. Depois há aqui uma realidade intrínseca que é, vamos chamar-lhe uma evolução, mas é uma evolução que tem muitos perigos, que é o jornalismo que se faz, e eu coloco isto entre aspas, os nossos ouvintes não conseguem visualizar as minhas aspas, mas são rotundas, são longas, que é aquilo que se passa na internet. E a internet hoje é uma caixinha de lixo, tem coisas muito boas, mas é verdadeiramente uma caixinha de lixo, onde se pode tudo dizer e é replicado de uma forma absolutamente esmagadora, como nós sabemos, e precisa urgentemente ser regulada naquilo que é efetivamente o espaço de liberdade, que deve continuar a ser, como é evidente, mas a liberdade sem regulação também não faz sentido, a meu ver. E, portanto, a comunicação social está a viver, digamos, um período, eu diria, horribilis. Não vejo melhoras, não vejo que os novos miúdos saídos das universidades, das faculdades e dos institutos tenham, ao contrário daquilo que aconteceu com a minha geração,
que não tinha uma formação específica, como tu sabes, mas aprendemos com os grandes jornalistas deste país. E, portanto, ainda ficámos com essa dimensão para fazer das nossas carreiras uma coisa importante e limpa. Pergunta enviada por João Aragão, da rede social do Arestas de Vento no Facebook e radialista dos melhores. Escreveu o João: sabendo que trabalhou no Público, gostaria de saber se é cúmplice ou faz espelho na linha editorial do Jornal Público. Sabemos, sei eu, você, o Ricardo Cardoso e também o auditório, que um bom jornalismo deve ser sempre contracorrente. É o caso. Abraço e feliz 2015. Muito obrigado pela pergunta. Bom, eu sinceramente, a minha carreira, posso dizer que sou fundador do Público. Entrei no Público no dia 1 de novembro de 1989, a primeira edição saiu no dia 5 de março de 1990. Tive como grande diretor o Vicente Jorge Silva e tinha ao meu lado na secção de cultura o grande Torquato Sepúlveda, falecido aqui há 2-3 anos no Hospital Garcia de Horta e Almada, curiosamente. E, portanto, nessa altura o Público era de facto um jornal absolutamente extraordinário, sob todos os pontos de vista. E a linha editorial do Público mudou com o José Manuel Fernandes. Não tenho absolutamente dúvidas nenhumas daquilo que estou a dizer. Hoje não sou um particular leitor do Jornal Público, mas percebo a questão lançada pelo nosso colega João Aragão. João Aragão, radialista. Homem do Porto. Ainda por cima com essa dimensão e fortaleza, digamos assim, dos homens do Norte. Não me revejo. Não me revejo de todo. O Público é um projeto de comunicação social que, a meu ver, foi fundamental em múltiplos aspectos técnicos, até de evolução técnica jornalística propriamente dita, e sei o que estou a dizer. Podíamos fazer até um programa sobre isso, porque houve a introdução aqui de modelos, desde logo o modelo de, digamos, da investigação jornalística, que estava absolutamente compaginada ao Expresso, à época, e ao jornal, o saudoso sim. grande semanário O Jornal, mas o Público, como jornal diário, foi aquele que, digamos, reintroduziu a investigação no jornalismo português. E uma outra questão muito importante, que foi o jornalismo interpretativo, que já é uma marca do jornalismo anglo-saxónico e que só chegou a Portugal há uma vintena de anos. E é também fundamental porque a nós jornalistas cabe-nos exatamente ter essa perspectiva, não só de sermos uns meros mensageiros, mais uma vez aqui as aspas, mensageiros das notícias que importam, depois da nossa filtragem, mas cabe-nos o papel de interpretar a realidade. E o Público fez isso, introduziu isso de uma forma muito substantiva. Neste momento, queria dizer duas coisas sobre aquilo que o nosso ouvinte tem implícito na sua questão. O Público é a propriedade de um grande grupo económico que tem perdido imensos milhões de euros com aquele projeto editorial. Nunca ganhou um tostão. Isto é absolutamente verdade. E havia que mudar algumas coisas, e mudaram algumas coisas. Mudaram, sobretudo, digamos, as direções editoriais. Houve uma sangria desatada de excelentes jornalistas daquela casa, e não me estou a referir a mim, Raul Tavares, porque outros nomes grandes e sonantes do jornalismo português, que sabem o dobro, o triplo daquilo que eu sei nesta atividade que estamos sempre a aprender todos os dias. E isso notou-se, de facto, naquilo que é a matriz editorial do Público de hoje. Não significa que seja um jornal em que o seu corpo redatorial esteja todo virado para aí. Mas a conversa podia ser até um bocadinho mais contundente, porque às vezes numa multidão basta pouca gente para fazer aquilo que não deve ser feito. E isso ocorre também nos jornais portugueses e ocorre no Público. Não me revejo na linha editorial do Público atual, de todo. Estás a dizer, eu acho, que escrever para uma terra referenciada pela boa cidadania do comunicador
está a começar a parecer uma utopia. É um bocadinho verdade, mas nós cabe-nos lutar contra isso. Eu não vou dizer, se quisermos ser... eu sou uma pessoa muito frontal neste tipo de matérias, porque, ao fim e ao cabo, é a atividade que me dá de comer e que alimenta a minha família. É a minha atividade profissional, é a única que tenho, é a única que tive ao longo destes 30 anos. E devo-te dizer que... como deves calcular, já fui muitas e muitas vezes convidado para outras atividades congêneres, Sim, sim. afins da atividade jornalística, com ganhos substantivos do ponto de vista financeiro, e sempre as recusei. Tenho lutado para manter firme com o meu jornal, com o Jornal da Região de Setúbal, o Jornal 100 Mais, um projeto pelo qual me apaixonei. Mas é uma luta muito complicada, que implica algum poder de sobrevivência, alguma capacidade de sobrevivência, implica saber lutar contra todas estas formas, digamos, eu diria, queria arranjar aqui o termo correto para não ofender ninguém, ou nenhuma instituição, atitudes que quase que nos levam a pensar que pretendem desferir a machadada final. Há muita gente neste país e nesta região, que é aquela que eu conheço, que se calhar preferia ter um jornal, uma rádio. 2 jornais, 2 rádios. Portanto, esta diversidade é também digamos, uma sombra sobre determinados projetos políticos, empresariais, e, portanto, a diversidade às vezes é uma afronta àquilo que são determinadas intenções. Eu não posso dizer muito mais que isto, porque, enfim, não devo. E, portanto, a atividade jornalística hoje é uma luta constante, onde a criatividade, a reinvenção do nosso espaço é o nosso instrumento de sobrevivência, e, portanto, vivemos uma zona em que, de duas uma, ou aguentas, fortaleces, ganhas nova vida, ou acabas por definhar. E isso tem acontecido, como tu sabes, em muitos projetos de comunicação social da região de Setúbal. Eu sou absolutamente favorável a que todos os projetos de comunicação social baseados naquilo que é a nossa ordem iconoclástica, digamos assim, de fazer jornalismo, têm mercado, devem manter-se. Portanto, não sou muito pela concentração. Aliás, tenho sido muito, digamos, pressionado para fazer alguns projetos de concentração na região de Setúbal, e tenho mantido sóbrio, digamos assim, sobre essa matéria. És daqueles que acham mesmo que o jornalismo popular não é um embuste? Não, de todo. O jornalismo popular, aquele que quer interpretar bem as tuas palavras, o jornalismo popular que aproxima das pessoas. Que aproxima ao povo. Sim, que aproxima as pessoas, que fala do jornalismo de pé de porta, daquilo que interessa. Com a linguagem do povo. Com a linguagem do povo, sim, de todo. É absolutamente fundamental, não é nada. Isso é que não é nenhuma utopia. É uma necessidade digamos, e é uma realidade concreta, porque... Nós, se formos medir, as pessoas não têm a noção de que qualquer um dos nossos projetos, e aqui não estou a falar nem de concorrência, nem coisa que o valha, mas os nossos projetos têm milhares e milhares e milhares e milhares de ouvintes e de leitores, não é? E, portanto, é para eles que trabalhamos todos os dias, e para a conquista de novos. Não é? Ou seja, o projeto Sem Mais Jornal é a cachopa dos teus olhos há uns bons anos. Fui eu que lhe dei o nome. Eu julgo que te recordas, nós começámos com uma revista que foi uma lufarda de ar fresco nesta região. Todos nós trabalhávamos em órgãos de comunicação social a nível nacional, mas tínhamos esta relação com a região de Setúbal, ou éramos naturais daqui ou vivíamos cá. E estão a falar de Paula Santos da SIC, do Paulo Sérgio da Antena 1. Está bem, mas percebia-se o que era aquilo.
Aquilo era um projeto definido, definidor. Completamente. E muito inovador do ponto de vista, digamos, da atividade editorial e da atividade gráfica, por exemplo. Nós fizemos coisas absolutamente fantásticas. Exato. E isso depois deu origem ao Jornal C+, que vai fazer este ano 17 anos, não é? E cujo primeiro diretor, quero-lhe fazer aqui uma homenagem pública, foi o professor Viriato Sormanho Marques, durante muitos anos. Eu fui subdiretor do Viriato Sormanho Marques, que faz favor de ser um grande meu amigo, e portanto foi um projeto que tem sido alavancado, teve períodos melhores, períodos piores, não é? Neste momento estamos a viver uma zona híbrida, estamos, como te dizia há pouco, na luta, para nos aguentarmos e para nos fortalecermos, mas é um jornal que conta na região de Setúbal, sem dúvida nenhuma. Exato. É uma referência da região. À data da formação, e já disseste isso, e eu acho que sim, efetivamente, sublinho, o C+, jornal podia ser e foi considerado um produto arrojado e até algo inovador, até na forma. E hoje? Ainda pode ser considerado como tal? Sim, hoje todos os anos, nós temos uma bitola que é a mudança. Todos os anos nós alteramos determinadas coisas, mas não quero ser mais papista que o Papa, como passo a terminologia. O C+, hoje podia ser muito mais do que é, e não o é apenas e sobretudo porque as dificuldades são as que são, não é? E portanto eu gostava de ter uma redação melhor, maior, mais esticadinha, digamos assim, e não a tenho, e portanto isso de facto é uma dificuldade difícil de superar, mas com os poucos que temos vamos fazendo aquilo que para nós, no quadro atual, é o melhor que podemos fazer. Está bem, então vamos temporizar. De lá para cá, da formação para cá, o público-alvo e, por que não, também a sociedade em linha de vista, geraram novos conteúdos ao C+. Sim, olha, devo-te dizer, e julgo tu, Ricardo, reconhecerás isso, nós, do ponto de vista da cultura, não tenho a mínima dúvida que somos o jornal que mais apoiamos a cultura na região de Setúbal. Estamos a falar de relato ou de opinião? Não, estamos a falar, sobretudo, de opinião pouca. Eu gostaria muito, digamos, de aumentar essa parte editorial do jornal, mas apoiamos praticamente todos os grupos de teatro amadores e profissionais ou semi-profissionais que a região tem, e não apoiamos mais porque também não nos procuram, tanto assim. Devo dizer que tenho no meu humilde gabinete, tenho pelo menos 4, 5 prémios, que não são prémios, sim. Mas algumas ofrendas, digamos, de grupos de teatros que reconhecem no trabalho, no papel que o C+, desempenha no apoio à atividade destes grupos de teatro, portanto, um trabalho extraordinário. E todas as semanas nós temos 2, 3 páginas a apoiar as questões culturais. Não vês isso em mais nenhum jornal da região de Setúbal. Essa é uma área. Claro que a tipificação do estilo editorial, digamos, do C+, de hoje, é muito pela positiva. Nós não somos um jornal de sangue, passo o termo. Não somos, nunca fomos, nunca quisemos ser. Até por uma questão de inteligência pura e dura, digamos assim. Há tanto jornal a fazer isso. Perspicácia cultural. Eu diria que sim. Não está muito no nosso código genético editorial. Estás a dizer que não é preciso morrer alguém para que o jornalista apareça? Claro que não. Há muita coisa boa a ser feita, mesmo neste período de dificuldades que o país e a região está a viver. Há muito jovem talento para apoiar. Há muita iniciativa empresarial, autárquica que está a ser feita. Mas, querido amigo, isso paga-se financeiramente. Bom, quer dizer, eu julgo que as empresas, eu ainda há pouco dizia isto e queria sistematizar da forma seguinte. O jornal, o C+, relativamente às autarquias da nossa região, se te disser que o suporte financeiro publicitário das câmaras municipais valem menos de 5% das nossas receitas, isto diz muito da nossa independência. E também te devo dizer que já ficámos, por exemplo, em relação a 2 câmaras da região de Setúbal, pelo menos numa quase 2 anos, noutro ano e picos, digamos assim, sem nenhuma publicidade, porque ousámos fazer aquilo que é a nossa missão específica semanal. E, portanto, houve algumas coisas que determinadas câmaras não gostaram e fecharam-nos a torneira, digamos assim.
Também te devo dizer que, mesmo com as atuais dificuldades, já rejeitámos publicidade. Não por razões enfim, deste tipo que agora aqui estava a tentar falar, mas porque, infelizmente, hoje vende-se publicidade muito, muito, muito barata, e qualquer dia nós temos que pagar para termos o anúncio do cliente, e eu nunca fui favorável a isso. O jornal vale o que vale, tem o seu público, e, portanto, não é um favor colocar um anúncio no jornal ou um spot numa rádio. É uma troca de serviços. Eu sempre pensei assim, e assim irei pensar até hoje. É muito assim. E há outra coisa ainda. Não chega à publicidade de prestígio quem quer. Claro. É quem pode. Ora bem. E nós pesamos de ter, ou de estarem connosco, as grandes empresas da região de Setúbal. Já agora, em relação a isso, se me permites, não sei se sai fora de tom, digamos assim. Tens toda a liberdade. Mas nós publicámos a nossa tradicional revista das 500 maiores empresas da região de Setúbal agora a princípios de dezembro, e queria, através do Arestas de Vento, desabafar um número absolutamente esmagador. Nós temos 75 mil empresas na região de Setúbal. Nós temos 42 grandes empresas dessas 75 mil. E, portanto, dessas 75 mil, nós temos 73 mil e qualquer coisa microempresas. Este é o nosso tecido empresarial. E muito bem. Dá que pensar. E também faz prova de que, de facto, o SEM+ Jornal está atento, vamos chamar a isso, comunicação livre. Sim, e grande preocupação sobre aquilo que são, digamos, as grandes questões ligadas à região de Setúbal. Como sabes, nós fazemos grandes conferências e portanto, o público, a região institucional e a região de per si, reconhece na atividade do jornal uma preocupação sobre o desenvolvimento da região de Setúbal, portanto, e sobre tudo aquilo que lhes pode permitir que a região renasça, porque nós temos condições absolutamente singulares e ímpares que nunca foram aproveitadas. Devo-te dizer que fui convidado para participar num estudo que Augusto Mateus e Associados está a fazer para a cidade de Setúbal, e uma das coisas que eu disse logo a abrir a reunião, quando me foi passada a palavra, é que nós estamos fartos de estudos, nós estamos pejados de estudos, nós sabemos tudo sobre a nossa região. Portanto, falta aqui a capacidade política, vontade de tornar as coisas reais. Nós valemos, Ricardo Cardoso, 7% do turismo da região de Setúbal. É um número residual, muito pouco. Há tanto que fazer, tanto que fazer. Então cá vai, por conta e risco, naturalmente, do SEM+ Jornal para o trissemanário O Setubalense. Querido amigo, eu digo... Trissemanário O Setubalense. Tu dizes o quê? Digo História da Comunicação Social em Setúbal. Estás a dizer que há uns anos o Setubalense, por razões várias, era considerado, sei lá, a catedral do jornalismo no distrito de Setúbal. É o que tu estás a dizer, ou não? Não, eu diria que é o jornal mais emblemático do distrito de Setúbal. Tem 130 e poucos anos, e, portanto, isso naturalmente faz a diferença. Continua a valer o que valia na comunicação local? Eu ainda há pouco dizia que todos os jornais têm o seu espaço. Portanto, as suas necessidades próprias. Penso que nasceu de duas, não quero enfim, dizer mais do que isto. Julgo que o público sentiu a queda brusca do Setubalense, de facto. Ponto 1. Ponto 2, o seu renascimento foi aplaudido, eu próprio aplaudi, escrevi inclusivamente no meu jornal a dar-lhe as boas-vindas pelo regresso. Não conheço propriamente quem está por trás do projeto, e isso deixa-me dúvidas. Estás a dizer que depois daquela ausência do Setubalense, a ausência pública, o Setubalense não voltou a pegar? Não, o que eu sei é que este Setubalense não é de facto o Setubalense, onde eu, aliás, trabalhei 2 anos. Não é o outro Setubalense? Não é o outro Setubalense. É um projeto completamente diferente. Não faz a mesma referenciação?
eu julgo que é um projeto com alguma dubialidade editorial. Está a marcar outro território que não aquele. É um pouco isso? Esperemos pelo futuro próximo. Pergunta curiosa de Mário Godinho, da rede social do Facebook do Orestes de Vento. Então cá vai. Por breves momentos, esqueça que é jornalista e sinta-se povo, daquele que mal consegue pagar as contas. O povo, hoje em dia, é a principal preocupação de quem manda? Abraço e muita saúde e sorte para o vindouro ano. Mário Godinho. Bom dia, boa tarde, Mário. Não, de todo. Hoje basta dizer-se que estamos a viver há 3 anos na sequência da crise, da chamada crise falaciosa da subprime e da dívida soberana. Estamos a viver no país e na nossa Europa, digamos, uma agenda de empobrecimento. Isso verificou-se no nosso país. Eu quase que poderia responder a esta pergunta com outra pergunta. Como é que é possível atender ao facto de, nos últimos 3 anos, termos reduzido quase 200 mil os beneficiários do rendimento social de inserção, quando o país está em crise? Era suposto que esse número até pudesse aumentar. Exato. Isto significa que parte das pessoas estão a ser deixadas para trás, como é evidente. Já para não falar dos 300 mil jovens que emigraram, já para não falar da desproteção social, que cada vez mais evidente, inclusive, como dizia ao Sem Mais este Natal o Dom Gilberto Canavarro dos Reis, o nosso bispo, que estão a ser retirados os apoios às crianças, já para não falar, por exemplo, da desproteção dos deficientes, que tiveram cortes absolutamente intoleráveis numa sociedade que se quer igualitária, digamos assim. Portanto, nós estamos a viver os cortes na escola pública, os cortes na saúde. Não sei se este número ficou-vos na cabeça, mas em 2011 morreram mais cerca de 30, 40 mil idosos, e não pela idade, porque não tiveram condições de aceder digamos, aos bens essenciais da saúde primária, não é? E, portanto, toda esta história far-se-á um dia, mas a resposta contundente é que este Estado que temos, não olha, não cuida das pessoas. Isso parece-me público e notório. E eu sou um homem de esquerda, sou daqueles jornalistas que gostam de dizer o que são, para serem transparentes. E não confundo aquilo que é o meu pensamento, aquilo que escrevo e que fica como digamos, um documento para consulta posterior, não confundo o sem mais. Na palavra? A palavra para mim é absolutamente essencial. A palavra fala, a palavra sente-se. Sem palavra não vamos lá. Sem palavra não vamos lá. E tu, que és um homem da palavra, bem o sabes. Aquilo que tu tens estado para aí efetivamente a dizer e a levar com todo o brilhantismo à antena está bem ligado a esta economia selvagem que rege valores, rege ideologias, lucros. Capturou completamente a política. Tudo faz parte do mesmo. Exatamente. Eu contei, já agora, eu costumo dizer isto não publicamente, mas entre conversa entre amigos, nós tínhamos no primeiro ano de governo, tínhamos 12 elementos do Goldman Sachs. Uhum. Portanto, que foi aquele grande banco que, a meu ver, foi um dos principais responsáveis por esta crise falaciosa, que não deixa de ser uma crise falaciosa. Basta referir de que a intentona das dívidas soberanas foi um instrumento de baralhação daquilo que era a atividade económica dos países, porque elas sempre existiram. Continua. Elas sempre existiram. Exato. Repara, há aqui uma coisa muito contundente, isto custa falar, porque isto é uma conversa que dói, porque de facto temos estado aqui a falar da natureza das pessoas e das dificuldades das pessoas. Dói ouvir dizer que as coisas melhoraram, mas o que é que melhorou? Por exemplo, melhorou, e eu não sou economista, estou a falar apenas pelo que sei e pelo que leio,
A nossa balança de transações correntes é, digamos, o guru digamos, dos resultados consequentes desta política. Sim, mas não produziste mais, não começaste a produzir mais. Não é? Deixaste foi de consumir, basicamente. A nossa dívida explodiu em 3 anos de uma forma absolutamente inexplicável. E depois há aqui uma coisa que eu gostava de dizer e costumo dizer politicamente, que é o nó-górdio desta relação toda. Este governo liberal, que não é um PSD, não é o PSD verdadeiro, do meu ponto de vista, eu tenho amigos em todos os partidos, mas este governo teve uma oportunidade, aliás, esmagou a oportunidade de ouro que teve nas mãos. E por uma razão muito substantiva. Houve um desgaste enorme do anterior governo, do governo socialista, do José Sócrates, que continua a estar na moda. Do não funcionário felizmente José ou infelizmente. Sócrates. Mas esmagou esta oportunidade porque eu diria que mais de 2/3 da população portuguesa, mesmo as pessoas intrinsecamente de esquerda, acharam que era hora de poupar, de lutar pelo país. E isso foi desperdiçado, completamente. E, portanto, aquela ideia de ir para além da Troika, como se convencionou dizer, e é absolutamente verdade, não é? Levou a que o país deixasse de produzir e, sobretudo, deixasse de ter esperança. E um país sem esperança continua perdido. E, portanto, esse é o grande... eu diria que em próximas eleições, quem ganhar, a palavra fundamental é a esperança. És um homem de fé, um homem ligado à esperança. Sou um homem de esperança, mas a esperança conquista-se e trabalha-se para que ela se mantenha. E o trabalho tem inevitavelmente que ser feito. Trabalho, querido amigo, trabalho. E não há plano de vida que resista na identidade social ativa sem trabalho. Claro. Sem trabalho não vamos lá. Cada um nas suas atividades e procurando sempre o perfeccionismo. Nem todos nós podemos alcançar aquilo. Eu gostaria muito de trabalhar no New York Times, por exemplo. Exato. Gostaria de... Uma coisa que na minha carreira se me escapou, digamos assim, foi fazer reportagem de guerra. Adoraria tê-la feito. Mas, enfim, os nossos caminhos estão, eu não diria verdadeiramente traçados, mas muitos dos nossos caminhos já têm o trilho muito assim, definido. Até porque o Estado e a respectiva responsabilidade é daquilo, mas a nação somos nós. Ora bem. E a nação não morre. E a nação português é vagabundo. A nação não morre. Caro Ricardo Cardoso, sou Leonel Dias, setubalense, democrata e amigo do Arestas de Vento. Saúdo a presença nos estúdios da Popular FM do jornalista Dr. Raul Tavares, a quem tenho o grato prazer de enviar cordiais saudações democráticas. Para ti, Ricardo Cardoso, deixo sinceros parabéns e dou conta do meu enorme contentamento pelo indiscutível êxito que o GATEM, Grupo de Animação e Teatro Espelho Mágico, alcançou com recente digressão pelo norte do país. Parabéns, que com todo o gosto torno bem extensivos à totalidade de atores e equipa técnica. Passo de imediato a formular algumas questões ao convidado de hoje do Arestas de Vento. Primeira questão: o que se lhe oferece dizer do destaque dado pelos mídia ao incidente registado no Alegro, em Setúbal, pelo qual morreu um jovem? Custa tanto falar sobre isto. Eu acho que é cavalgar... É exatamente aquilo que eu condeno no jornalismo que se faz hoje em dia. É brutal aquilo que se fez. Nem toda a comunicação social tratou o assunto dessa forma. Mas a verdade é que é um sintoma de que nós não estamos, digamos, a cumprir a nossa função jornalística baseada naquilo para o qual fomos talhados. E, portanto, custou muito a ler e a ouvir muitas das coisas que se disseram àquele propósito. Segunda questão de Leonel Dias. Quando se afirma que a maioria dos jornalistas andam a reboque de interesses pessoais ou económicos, há alguma verdade nesta afirmação? Alguma verdade. Eu não acredito que sejam a maioria dos jornalistas, mas uma parte dos jornalistas estão... eu diria, ao serviço deles e... da circunstância. E, desde logo, ao serviço de quem comanda as operações. Exato. A batota continua. Há um grande teórico da comunicação, que é o Enrico Bustamontes,
que diz que as comportas das redações hoje são abertas pelos proprietários de comunicação social ou pelos diretores que estão ligados às grandes empresas e não pelo antigo chefe de redação ou pelo editor. É muito assim. Se fosse o Guerra Junqueiro a complementar, diria: a batota continua. A terceira questão, repito, de Lionel Dias. Defende um jornalismo factual ou opinativo. Aliás, podem coexistir os dois tipos? Claro. Ainda há pouco disse que nós só há pouco mais de uma vintena de anos é que introduzimos no nosso país o jornalismo interpretativo, que eu acho que é absolutamente fundamental, tendo em conta que o jornalista deve ser o tal guarda do portão. Exato. E, portanto, cabe-nos a nós distinguir... Mas do lado de lá estão pessoas. Sim, mas as pessoas devem confiar o verdadeiro jornalista é confiável, digamos assim. E, portanto, se souber interpretar. Ora bem. E o espetáculo continua. Siga a roda. Quarta questão, de Lionel Dias, naturalmente. Que pode e deve o Poder Nacional, ou até autárquico, fazer para restituir à população de Setúbal mais vontade para sair de casa de noite e viver a cidade? Já agora o sistema económico criado em Setúbal, a partir do Alegro, não vai acabar de vez com o já fragilizado comércio tradicional da cidade? Ao Dr. Raul Tavares deixo uma palavra de agradecimento e votos de êxitos na sua vida pessoal, familiar e profissional. Lionel Dias, setubalense, democrata e amigo do Arestas de Vento. Vamos às palavras? Muito obrigado, Lionel Dias. Eu sinto nestas questões, digamos, algum desencantamento pela presença do Alegre em Setúbal. Eu sobre isso queria dizer duas, não fugindo às questões. A região de Setúbal tem uma população acima dos 800 mil habitantes. E praticamente todos os grandes eixos urbanos, Montijo, Almada, Seixal, por aí fora, Barreiro, têm grandes superfícies. Gostava muito que a cidade que eu considero a capital ainda da região de Setúbal não tivesse uma grande superfície desta dimensão. E há duas teses. Há uma tese de que pode ainda afetar mais o comércio tradicional, e se verifica-se a espaços, mas há uma tese contrária que diz que pode ajudar até a vivificar. E porquê? Porque acaba por ser um chamariz para pessoas de outras cidades da nossa região possam vir a Setúbal e, atenção, isso está a acontecer. E, portanto, eu não vejo o Alegre como, um monstro ou um fantasma, um novo fantasma que paire sobre o nosso comércio. Agora, a verdade é que o nosso comércio não aproveitou as oportunidades que teve, nomeadamente em relação à região de Setúbal, porque foram milhões e milhões e milhões de euros, digamos, à disposição para requalificar as suas áreas de negócios, para melhorar a sua tratabilidade estética das lojas, das montras, e isso não foi feito. E, portanto, custa-me também, e aí estou ao lado do nosso ouvinte e amigo Lionel Dias, custa muito ver aquela nossa Baixa que é tão linda, não é? A Baixa de Setúbal, e, portanto, completamente desgarrada e, portanto, a definhar mais um pouco, mas eu acredito sinceramente que possa ser vivificada, mesmo com a implantação do Alegre. Última fase desta conversa pública com Raul Tavares, convidado especial desta emissão de hoje do Arestas de Vento, aqui na Popular FM. Querido amigo, depois do 25 de Abril e do processo revolucionário, cá para nós, só conta para a história da nação. A nação somos nós, eu já disse. A nação de Camões. Só conta o suarismo e o cavaquismo. Não conta mais nada. Conta tudo o resto. Isso foi uma fase, foram grandes figuras para o bem e para o mal da nossa evolução ou desvolução, não sei dizer, mas contam todos os outros. Há mais vida. Nós temos que aprender para lá com os erros. Do suarismo e do cavaquismo. Claramente. E há um futuro para seguir em frente. É bem verdade. Muito rapidamente, por favor. Setúbal. Vamos setubalizar. Qual é o ideal cultural que tens para a cidade do Sado? Muito rapidamente. Diversidade e aproveitar, digamos, a sua identidade que tem sido desprezada nos últimos tempos.
Pergunta Carolina Macedo, da rede social do Orestes de Vento no Facebook. Uma pergunta assim a Cavaco Silva. O que é que um jornalista como o Raul Tavares acha que andaram a fazer os acionistas e gestores da PT este tempo todo, bem como os administradores do BES, para não falar no BPN, isso é chão que já deu uvas, e respectivos reguladores? Gostaria muito que o convidado, Raul Tavares, fizesse um pouco de jornalismo de opinião. Beijoca e feliz 2015. Bom, agora andaram a brincar com a nossa inteligência, mas sobretudo andaram a fabricar essas grandes empresas em nome de alguns dos stakeholders e, portanto, apenas para gerir dividendos para os seus acionistas e a dilapidar a empresa, como é evidente e parece mais que claro. E a batota continua. E a batota, Junqueiro. neste caso, upa-upa. Destaques... Arestas de Vento, pela positiva e pela negativa para o ano 2014. Ou seja, atribuição pelo pensar do convidado especial Raul Tavares. Faz a coisa à razão do teu entendimento livre. O campo de alistamento vai assim do social ao económico, passando pelo povo que trabalha aos administradores da PT. Tens ao dispor medalhas de honra faladas e as chamadas medalhas de lata. Queres começar? 2014, se calhar, a lata iria mesmo para a situação das entidades bancárias, dos bancos, que foram, digamos, a base da destruição desta democracia, que está em perigo, e que, pelos vistos, vão continuar a ser num futuro próximo. E, portanto, aqui falta muita regulação. Do ponto de vista positivo, eu diria que a ação cívica do povo. Tivemos, não tanto quanto seria desejável, mas tivemos o povo em algumas alturas na rua e em peso, e penso que é o povo que vai ajudar a mudar o atual estado da situação. Portanto, o ouro para a atividade cívica e a lata para os bancos e para o mundo financeiro e especulativo. Já agora, e por complemento, acreditas que 2015 vai ser o ano da qualidade de vida e também da retoma dos vencimentos? Não acredito nada disso. Ponto. Mensagem final. Esperança. Acho que essa esperança, conjuntamente com a energia que nos deve mover a todos na procura, eu diria, da saída da penumbra para a luz, e alavancar sempre esse pressuposto de esperança, de luta, de acreditar que é possível e, sobretudo, como dissemos os dois há pouco e quase uníssono, nós somos uma nação, eu diria, indestrutível, e já passámos por situações bem piores daquela que estamos a vivenciar agora, e acredito muito no nosso país, nas nossas gentes, nas nossas capacidades, e quero fazer parte desse futuro. Do processo. Do processo. Ou seja, acreditas na identidade das coisas, pessoas e locais. E da juventude, por exemplo, temos tido imensos exemplos do que a nossa juventude pode fazer. Temos visto reportagens de gente, jovens, qualificados, gastámos milhões e milhões de euros, que hoje emigrados e que se subentendia que já não regressavam, mas há muitos jovens que querem regressar ao país com as suas competências, com a sua experiência de vida, e eu acredito muito na próxima geração, nas próximas gerações. Penso que é aí, digamos que este nó pode ser ajudado a desatar. Futuro. Acredito no futuro. Futurar piamente. É fundamental. Está bem. Mas botar aqui os jovens, chamá-los e depois dar-lhes 505 euros... Não pode. Mas acredito que... Falamos de gente qualificada. Sim, este regime de empobrecimento do país é, digamos, a machadada para que a nação possa não ter futuro, e eu acredito que isso vai ser paulatinamente resolvido e, portanto, com essa nova geração a fazer a sua parte cívica, que é absolutamente fundamental, porque não é só a política que domina a nossa vida. Portanto, nós temos um poder intrínseco nas mãos numa sociedade livre e democrática capaz de mudar. E a palavra esperança, juntamente com a palavra mudança, podem fazer aqui todo o sentido, e eu acredito. Exato, que toda a diferença. O maior dos continentes é o continente humano. Sem dúvida nenhuma. Querido amigo Raul Tavares, foi um prazer conversar contigo nesta emissão de hoje do Orestes de Vento, aqui na Popular FM.
Muito obrigado. Muito obrigado eu, muitas felicidades para o programa, um beijinho a Seu Campo, se me permites, em público, que já nos conhecemos há tanto tempo e somos também da mesma área, não é? E queria pedir desculpa a ti, Ricardo, e aos nossos ouvintes por esta rouquidão. Isto é fruto dos tempos, e bem-ajas para levares de vencida este grande projeto que eu conheço há tanto ano, e espero e aguardo uma obra, ainda há pouco te desafiava aqui nos bastidores, uma obra que conta a história do Aresta de Ventos, agora a caminho dos 30 anos, não é? É bem verdade, é bem verdade. Muito obrigado, querido Obrigado amigo. eu. Obrigado. Feliz 2015. Para ti, para todos os nossos ouvintes e para vocês, muito obrigado. Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa.